Bom dia pessoal, meu nome é Leonardo Costa. Mais um vídeo da nossa série de retificação cervical. Nós tínhamos falado no vídeo anterior sobre retificação, mas diagnóstico diferencial, identificando quando a pessoa tem uma dor no pescoço, ou por uma hérnia ou por uma compressão. Lá atrás nós falamos sobre isso. Ou se é uma característica muscular. Nesse elemento que nós temos aqui, nessa prótese que representa a coluna vertebral, se nós formos pegar o pescoço, as 7 vértebras aqui que compõem, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre uma queixa que as pessoas às vezes têm, que é a chamada hérnia de disco, e que muitas vezes nós temos o achado radiológico, nós estamos vendo uma hérnia, a conduta que os colegas médicos e neurologistas, ortopedistas inclusive falam sobre a hérnia propriamente dito, mas nós vamos perceber que essas pessoas, elas andam mais ou menos em bloco, elas não conseguem virar ou para a esquerda ou para a direita, se nós fôssemos ver um diagnóstico assim mais diferencial. Mas elas têm força, elas não têm formigamento nas extremidades, elas não têm fraqueza muscular, elas não têm irradiação para o segmento. Pode ser uma hérnia? Pode. Só que, geralmente, antes de nós termos a característica de hérnia, por mais que a gente consiga ver naquela imagem, por mais que a imagem mostre que a pessoa tem uma compressão, nós temos que trabalhar o sistema muscular. Por quê? Porque ele que é o regente, digamos assim, de proteger as estruturas ósseas, as estruturas articulares, inclusive ligamentares, de uma possível hérnia de disco. Então, quando nós desarmamos essa rigidez que a pessoa se coloca, nós vamos dar a ela 70% a 80% de melhora clínica. Um outro detalhe técnico, a hérnia em si passa a ser apenas um achado. Ou seja, são pessoas que sempre desenvolveram hérnia e 10 anos depois, 8 anos depois, a média é terem mais ou menos uma rigidez ou uma contratura. Não proveniente da hérnia, e sim provenientes de 3 fatores. O primeiro fator é postural. Ele pega quase que a maioria da população do planeta. O segundo fator é um fator da falta de atividade física. E vamos aqui entender, vamos abrir um parêntese, que a atividade física é toda atividade que ela é dirigida, uma atividade relacionada a um objetivo. Não simplesmente eu pegar, calçar um par de tênis, uma bermuda e vou para o calçadão ali na praia e caminhar. Não. A caminhada muito bem orientada por planilha, ela é um condicionador para que eu possa estar preparado para uma atividade física. É exatamente isso. A caminhada em si não é uma atividade, digamos assim, direcionada. Um outro fator, um outro detalhe, em relação às pessoas que travam por conta de hérnia de disco, nós falamos de 2 fatores. O primeiro foi postural, o segundo foi falta de atividade física, né? Em que você fortaleça todo esse componente aqui, todos esses elementos. E o terceiro fator que nós vamos ver, além do sedentarismo, é um fator que muitas vezes as pessoas se colocam à disposição, que é o estresse. Nós comentávamos ontem com uma paciente sobre o que é o estresse. O estresse ele é relacionado aos nossos compromissos e prazos que nós precisamos assumir. Isso é natural. Quando chega na margem do sinal vermelho, do desestresse ou destress, como a gente poderia dizer, são pessoas completamente fora do seu eixo. E isso no aspecto comportamental psicossomático. Quando vem para cá, vem com várias questões e a lesão física. Vem com várias dúvidas, inseguranças, incertezas e a questão física, estrutural. Então esses 3 fatores são fundamentais para que nós possamos ter um diagnóstico correto quando falamos de retificação, por postura e sedentarismo e que venha prover a hérnia de disco. É importante que, se nós fôssemos classificar no final desse nosso vídeo agora sobre hérnia de disco no planeta Terra, como é que é dividido no sistema ortopédico internacional? Nós vamos ter, tirando a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vértebra, o seguinte jogo de vértebras que nós poderíamos fechar o diagnóstico. Sexta e sétima vértebra poderiam formar uma lesão de disco. A quinta e a sexta vértebra e o grande grupo de pessoas que é da terceira e quarta vértebra cervical. Tirando estes grupos de 7 vértebras do pescoço, os demais quase não acontecem.
Eu tenho um paciente que ele fez uma lesão lombar, um achado radiológico, um tumor gorduroso, e que como esse canal inteiro aqui é um canal de comunicação, o que acontece? As hérnias que ele tinha aqui em cima ficaram em evidência, com perda de movimento das mãos, quase, do punho, e principalmente do oponente do polegar. Só que o oponente do polegar, para diagnóstico diferencial, não se trata do cervical, se trata da primeira vértebra torácica que tem que ser trabalhada. Esse é um vídeo rápido para poder fechar a série sobre retificação, rigidez de pescoço e diagnóstico diferencial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós vamos dar outras continuidades em relação à lesão cervical por trauma, quando é cirúrgico, quando não é cirúrgico, e o tratamento conservador. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês podem clicar aqui embaixo do lado esquerdo. Compartilhem com seus amigos, compartilhem nas redes sociais e mandem perguntas, porque cada pergunta pode ser uma dúvida para a maioria das pessoas e um tema para um novo assunto. Muito obrigado.